Agora, a verdadeira bomba atômica veio à tona. Foi revelado que o Daniel Vorcaro tinha uma milícia própria conhecida como a Turma, que era conduzida por um sujeito chamado Sicário, Felipe Mourão. Esse era o nome do sujeito que liderava essa milícia e fazia apreensão de dados de forma completamente clandestina e, para além disso, também era o responsável por ameaçar jornalistas e também cooptar blogs sujos para falar a favor de Vorcaro ou deixar de dar notícias ruins contra o caso do Banco Master. As conversas revelaram que esse grupo recebia até 1 milhão por mês de Vorcaro para fazer justamente isso, chegando até mesmo a ter sugestões de Daniel Vorcaro a quebrar todos os dentes do jornalista Lauro Jardim em um possível assalto contra ele. Essa semana, não somente Daniel Vorcaro, mas como esse próprio Sicário foram presos pela Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Em menos de 24 horas preso, o tal do Sicário se suicidou. E para além disso, uma coisa que foi revelada e que a gente meio que já sabia é que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, era o grande responsável pelas operações financeiras, por agenciar todos os pagamentos de Daniel Vorcaro, não somente aquele grupo que eu falei para vocês, a tal da Turma, mas também a pagar propina para políticos do grande escalão. Se não bastasse, também foram reveladas várias mensagens falando de supostos encontros com uma pessoa chamada Alexandre Moraes. Tudo isso foi revelado em conversas entre a noiva de Vorcaro e o próprio banqueiro. Por vezes Vorcaro fala que está indo encontrar Alexandre Moraes. Quem será que é esse tal de Alexandre Moraes, hein? Quem pode ser? E tudo isso vai pouco a pouco desmontando aquela narrativa de Alexandre de Moraes de que os encontros noticiados pela Malu Gaspar do Alexandre de Moraes no Banco Central serviria somente para tratar do caso Magnitsky e que nada teriam a ver com a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Não bastando se encontrar com senadores e ministros do STF, ele também teve um encontro com ninguém mais, ninguém menos do que o Lula. Pois é, meus amigos. E esse encontro foi intermediado por sabe quem? Guido Mantega, aquele ex-ministro do Lula e da Dilma que parece estar tentando acabar com o Brasil há mais de 20 anos. Pois é. E ele tinha um contrato de mais de R$1 milhão com o Banco Master, sob o título de uma certa consultoria. Mas será que era uma consultoria ou acesso que o Guido Mantega tinha aos políticos do alto escalão? Agora, sabe o que o Daniel Vorcaro falou sobre esse encontro com o presidente Lula? Que ele teria sido muito forte, teria sido um encontro ótimo e que Lula teria chamado o próximo presidente do Banco Central, que na época seria o Galípolo, e também mais 3 ministros. Agora, o que será que foi conversado nessa reunião? Sabe o que é mais inacreditável nessa história toda? Que tudo isso foi passado para a PGR, né? O ministro André Mendonça, do STF, enviou isso para a PGR para que ela opinasse sobre um novo pedido de prisão de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e o tal do Sicário. Sabe o que a PGR respondeu? Primeiro, que não teria tempo suficiente para analisar todas as provas, e segundo, que não veria nenhum perigo iminente em manter o Vorcaro solto. Agora, cara, o que vai acontecer na prática? O Vorcaro já estava ameaçando os jornalistas, isso já está mais do que provado quando ele fala sobre, enfim, quebrar todos os dentes da boca do Lauro Jardim. E mesmo assim, a PGR decidiu não se manifestar favoravelmente. Isso é extremamente absurdo, pessoal, porque eu não sei se vocês lembram daquela decisão que o Gilmar Mendes tinha feito sobre o caso de impeachment de ministro do STF. Qualquer ideia que o Senado não teria mais legitimidade para ter início de processo de impeachment do STF e que somente o próprio PGR poderia fazer isso. Ou seja, a possibilidade real de você ter um impeachment de ministro do STF nunca mais aconteceria. Não que hoje aconteça, né? Já tem 200 anos que o Senado não faz nada contra o STF, mas aí sim você colocaria o último prego no caixão. E vocês estão vendo nesse caso em que todas as provas estavam ali e a PGR se manifestou contrariamente a Daniel Vorcaro, alguém que claramente tentaria obstruir o processo contra ele e o próprio Banco Master.